nesse momento eu quero repetir aquela pergunta, né? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem, né? Da onde a gente vem? E nós sabemos, pelo que o Senhor diz na palavra, que foi Ele que nos criou. Foi Deus que criou o ser humano. E muitas vezes essa é uma das grandes inquietações no coração daquelas pessoas que até desejam se matar, desejam suicídio. De onde eu vim, para que eu existo, por que eu existo, né? E coisas assim. Então, na verdade, eu quero dizer algo assim, que nós fomos criados, pelo que nós sabemos da palavra, que Deus descreve na palavra, que nós fomos criados por Deus. Ele diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo estavam juntos, unidos e nos criaram. Nós, seres humanos, somos criados. Tudo que existe de criatura, as flores, as plantas, os animais, tudo existe para a glória de Deus. Nós, homens, fomos criados por Deus. E nós temos duas origens. E a primeira origem é essa origem lá no céu. Porque lá no céu nós somos gerados no coração de Deus. Nós somos gerados na mente de Deus, no coração de Deus. Então, Ele teve esse desejo de nos criar. E nós temos uma segunda origem, porque Deus usou do barro na terra, fez um corpo, né? E soprou nele o fôlego de vida. E o que acontece? Quando Deus criou Adão, Adão foi um homem criado aqui na terra. Mas presta bem atenção. Na hora de criar a mulher, a palavra de Deus diz que Deus colocou Adão num profundo sono. E daí, da costela de Adão, um pedaço de Adão, Deus criou a mulher. Deus formou a mulher. Então, nós damos a entender, vamos imaginar, sei lá, né? Mas no meu entender na palavra, Ele pode, por exemplo, ter levado essa mulher até lá para fazer lá no céu. Então, todos nós temos dentro do nosso inconsciente a saudade do céu, de voltar para o nosso lugar. Só que aí Deus deixou Adão dormir. Então, essa mulher que foi feita, ela já não era só o pó da terra, já tinha se formado carne, ela já era algo refinado. Então, partindo disso, a gente já entende assim, que com exceção de Adão, todos daí os homens já foram produzidos aonde? Dentro dessa mulher. Porque a Bíblia não fala que Deus foi criando vários outros. Adão foi o único nesse processo. Aí depois a Eva já foi feita de um pedaço do osso, que é forte, e da carne de Adão, né? Que na costela tem carne também. E o que acontece? Nós viemos de Deus. A nossa origem foi o coração de Deus. Ele planejou. E Ele soprou em nós o fôlego de vida. E é Ele que nos sustenta. Então, esse ar pertence a Ele. Esse ar que entrou nos meus pulmões, que entra no seu pulmão, pertence a Ele. Então, Ele tem o direito de uma hora retirar aquilo que é dele. Mas eu não posso. Ele não me deu essa autoridade para me tirar isso de mim mesmo, né? Então,
o que acontece? Só Deus poderia ter nos criado. Porque quando a gente estuda na escola, a gente fala que os animais fazem o quê? Eles reproduzem. Né? A gente aprende que o animal se reproduz. Nessa linha de pensamento, é assim. Uma vaca, ela não cria outra vaca. Ela se reproduz. A gente tem mania de dizer, por exemplo, assim, que os homens criam gado, cria vaca. Né? Mas é um termo, o mais certo seria apacentar, sei lá. Porque cuidar, criar no sentido de criar, o homem não cria. Então eu posso, por exemplo, pegar da natureza, né, usar uma massinha de modelar, uma coisa assim, e eu posso modelar uma vaca. Moldar, na verdade, não é modelar. Porque o sentido de modelagem é quando eu acompanho para mim aprender alguma coisa com aquele ser, né? Então, o que ocorre é que eu posso pegar e moldar com massinha de modelar, com uma pasta americana, com o que eu quiser. Eu posso moldar essa vaca. Agora, criar, eu não posso. Porque se eu fizer a figura de uma vaca, tanto faz com massinha de modelar, com pasta americana, com pasta de leite ninho, com madeira. Vamos supor que eu sei lidar com madeira, eu faço ela no formato de madeira, eu não posso soprar nela o fôlego de vida. Só Deus. E então, por exemplo, uma vaca, ela reproduz outra vaca, mas ela também não pode garantir a vida. Só Deus pode garantir a vida. E indo para esse pensamento, ver o quanto é importante o dom da vida, o fôlego da vida que está dentro de nós. E só Deus tem o direito de tirar aquilo que é dele, que pertence a ele. E nós, homens, somos formados de corpo, alma e espírito. Então, muitas vezes a dor no corpo, por causa de emoções, por causa de sofrimento, a dor na alma nos leva ao desejo de suicídio. E matando o corpo, a alma não se cala, a alma permanece sofrendo, porque essa dor também é na alma. E o espírito de vida, esse sopro de vida, ele volta para Deus. Mas a nossa alma, né? A nossa alma tem que ter um dom. E isso é o que Deus deixou de liberdade para o homem, para escolher. E essa liberdade, né, na lei do livre-arbítrio, que dá o direito ao homem de escolha. E essa escolha, essa salvação, essa paz, essa tranquilidade, essa certeza de voltar para Deus, voltar para o céu, da onde a gente voltar para a nossa origem, porque dentro de nós existe o desejo, mas essa escolha Deus deixou para cada um escolher como quer, que caminho ele quer seguir. E o espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra, né? E a alma. Só que também eu quero dizer o que Jesus disse. Quando ele esteve aqui na terra, Jesus disse assim, eis que vou para vos preparar um lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. São palavras de Jesus. Eu não costumo deixar as referências bíblicas, porque a pessoa pode pesquisar no Google e ela vai encontrar onde está. Mas aqui é a palavra de Jesus. Então Jesus, ele veio para a terra depois que Adão pecou.
a gente vê, por exemplo, assim, quando Adão pecou, a Eva também foi castigada, né? Porque a Eva foi a que, digamos, conduziu Adão ao erro, mas Adão era o cabeça. Então, por isso que o castigo maior ainda caiu sobre ele, porque ele é que foi negligente no seu trabalho de cuidado, porque ele era autoridade sobre a Eva. O que ele fez deixando a Eva lá sozinha? Então, quando a palavra de Deus diz assim, que por um homem entrou o pecado, e também por um homem veio a redenção, a salvação. Todos, lógico, tinham a salvação antes de Jesus, claro, mas Jesus veio para nos resgatar algumas coisas que a gente havia perdido. E entre elas, esse pecado fez com que o homem perdesse, né, uma grande autoridade onde a gente vê que Eva, ela passou a ter uma inimiga, que era a serpente. Então, lá, entre os castigos, a Eva recebe, esse podia ter procurado na palavra, a Eva, ela recebe o castigo de ter a serpente procurando tocar no calcanhar dela. Mas aí vem Jesus, glória a Deus, que ele diz assim, também palavras de Jesus: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano. Então mudou a situação. E levando para esse negócio, né, do desejo de suicídio, então funciona assim. Nós temos uma origem. Deus nos ama. Ele cuida de nós. Ele conhece cada fio de cabelo. Ele conhece a contagem, o número de fios de cabelos que tem na minha cabeça. Eu fico assim maravilhada. Eu não sei. Eu toco, eu puxo, eu corto, eu posso rapar, fazer o que eu quiser. Mas eu não dou conta de saber o número de fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça. E Deus é Deus de detalhes. Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Também Deus diz na palavra dele que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus permita. Então, por que Deus permite que a pessoa tire a própria vida? Porque Deus criou a lei do livre-arbítrio, do direito de escolha. Mas eu, graças a Deus, escolhi viver. E venci essa situação. Por isso que eu falo do assunto e ainda sem medo, porque cada vez que eu falo, eu sei que há uma cura cada vez mais profunda no meu coração, em mim mesmo. Então o que eu faço, eu não faço assim, só pelos outros. Eu faço por mim. Eu sei que existem pessoas que elas vão conseguir entender o assunto quando ela ouvir da minha boca e do meu jeito. Então, por isso que eu falo. Mas eu sei que não foi fácil. Não foi fácil vencer essa situação. Mas também sei que é possível vencer. Por isso que eu convido qualquer um que tiver desejo de suicídio, desejo de morrer, porque às vezes tem gente que não tem desejo de suicídio, não tem desejo de se matar, mas tem desejo de morrer. Se eu morresse, se Deus me levasse. Então, quem venceu sabe o quanto faz diferença. Eu sei que às vezes existem pessoas que elas vão conseguir compreender o dia que ela escutar eu falar do meu jeito, desse jeito, com essa voz toda rouca, desse jeito, do meu jeito. Porque às vezes tem pessoas que com o mesmo problema ela pode escutar 1000 pessoas, mas ela vai aprender comigo. Então por isso que eu abro a minha boca e falo com toda a liberdade para a glória de Deus.